Josué, no seu capítulo 3, versículo 10. Eu disse que ia trazer o óculos, acabei esquecendo. Vai assim mesmo. Josué 3:10, que diz assim: Disse mais Josué: Nisso conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que todo lançará diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os fariseus e os gigazeus, os amorreus e os jebuseus. Só até aí. A irmã falou aqui na frente que confundido será os seus inimigos. E realmente, confundido foi os inimigos de Israel, desde os tempos antigos até os tempos modernos. Os inimigos de Israel estão sempre sendo confundidos e derrotados. Os inimigos de Israel, eles sempre apenas tentaram se impor contra Israel, contra o povo do Deus vivo, mas eles sempre acabaram derrotados. Algumas observações de que o povo de Israel, as poucas vezes que foram derrotados no tempo de Josué, foi quando eles estavam em erro, estavam em pecado, que a palavra fala que eles foram atacar Ai, o povo de Ai, o reino de Ai, e aí eles foram despreparados, não espiaram a cidade para ver as fraquezas, porque eles derrotaram uma grande nação, uma grande cidade chamada Jericó, que tinha uma grande muralha que era impenetrável. Eles acharam que dessa vez seria fácil, eles achavam que na força deles, do jeito deles, como eles queriam, eles iriam sair vencedores. Só que a palavra fala que Deus, quando mandou derrotar o povo, de invadir o povo de Jericó e derrotar Jericó, Deus fala para quê? Não pegar os despojos de guerra para si. E aí um homem chamado Acã foi lá, pegou os tesouros de Jericó e levou para casa. Ou seja, o povo de Israel estava em erro, o povo de Israel estava em falha. E por isso que quando invadiu o reino de Ai, perderam. Perderam porque estavam em pecado. E o texto fala que o Deus vivo estará no meio do povo. Quando nós tentamos fazer as coisas de qualquer jeito, do nosso modo, porque nós achamos que o nosso modo é o certo, nós achamos que o nosso modo é o melhor, a derrota é iminente. Mas se dermos lugar para o Deus vivo habitar no meio de nós, iremos sair vitoriosos, porque a própria palavra de Deus fala que somos mais que vencedores. Basta apenas nós confiarmos no Deus que servimos. Basta apenas termos fé e acreditarmos no Deus de Israel, no Senhor dos senhores e Rei dos reis, aquele que vive e reina para todo sempre. E olha que interessante que a palavra fala, olha que interessante que Josué fala para o povo. Disse mais Josué: Nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que todo lançará diante de ti os seus inimigos. Eram vários inimigos que Israel estava cercado. Israel derrotou vários e vários reinos, porque aquela terra ali pertencia ao povo de Israel, porque foi uma promessa que Deus fez ao povo. Foi uma promessa que Deus fez a Abraão. Falou: olha, Abraão, sua descendência será numerosa. Abraão, olha as estrelas no céu, que são inúmeras e infinitas, assim será a sua descendência. E lhe darei uma terra que mana leite e mel. Aquela terra, por direito, era do povo de Israel. Só que o povo estava ainda anestesiado pela morte de Moisés. O povo ainda estava em pé atrás com Josué. O povo ainda estava
sem saber se Josué iria conseguir levar o povo para a terra prometida. Porque quem era o líder forte, o líder que eles reconheciam que Deus estava com eles verdadeiramente, era Moisés. Era Moisés. Então, foram obstáculos que Josué teve que superar para obter vitória sobre aquelas nações. E assim não é diferente no nosso dia a dia. Nós temos obstáculos que devemos enfrentar. Nós temos que encarar e pedir para que Deus, o Espírito Santo de Deus, esteja conosco para nós conseguirmos obter vitória naquilo que queremos ter êxito. Porque sem Deus nada podemos fazer. Sem Deus em nossas vidas, sem Deus em nossos projetos, sem Deus em nossos sonhos, nossos projetos ficarão no papel e permanecerão lá. Mas quando a gente coloca Deus em nossos planos, aquilo que nós planejamos, Deus fará acontecer muito mais e muito maior do que nós possamos imaginar. Quem diria que um povo pequeno, saído do Egito, iria derrotar 5 nações que se juntaram para destruir eles? Mas isso só foi capaz de acontecer porque o próprio Deus estava lutando por eles. Se vocês querem obter vitória em suas vidas, chame o Todo-Poderoso para estar com vocês, clame a Deus para estar com vocês, porque o próprio Deus fala para Josué: olha, Josué, você tem que meditar na minha palavra dia e noite. Medite na minha palavra, medite na lei, dia e noite, para meditar sem cessar. Não pode ter cansaço, não pode ter desânimo. Nós devemos estar sempre meditando na Bíblia Sagrada, para que o nosso Deus possa estar conosco, assim como Josué falou para o povo, que o Deus vivo estará no meio de vós. O Deus vivo estará no meio de vós. O Deus de Josué é o mesmo de hoje também. Deus não ficou só restrito em Josué, Caleb, Moisés, Pedro, Paulo, não. Ele é o mesmo atualmente também. Nós, infelizmente, que nós mudamos com ele. E o texto é interessante que fala sobre a passagem do Jordão. Que o texto fala: levantou-se, pois, Josué de madrugada, e partiram de Sitim, e vieram até o Jordão, ele e todos os filhos de Israel, e pousaram ali antes de passarem. E sucedeu ao fim de 3 dias que os príncipes passaram pelo meio do arraial, e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca do concerto do Senhor, vosso Deus, e que os sacerdotes e levitas levam, partivos também dos vossos lugares, ou seja, de madrugada. Olha aí, de madrugada Josué já se levantou para a batalha. Muitas das nossas vitórias estão na madrugada, e nós sempre não queremos abrir mão do nosso sono, nós não queremos abrir mão do nosso conforto. Você vê que de madrugada Josué já se levantou, mas a Bíblia não fala que somente Josué se levantou e foi todo o povo de Israel, todos unidos em uma só missão, todos unidos e acreditando que iria dar certo, todos com foco, todos com fé em Deus, que Deus iria fazer um grande milagre. Eles não sabiam como eles iam passar ali. Possa ser que, devido a tantas coisas que aconteceram no tempo de Moisés, tantas murmurações, tantas pessoas que morreram por causa de murmurações, vamos imaginar que a seguinte situação: muitas pessoas no tempo de Josué, vamos imaginar que muitas pessoas no tempo de Josué não viram o Mar Vermelho se abrir. Vamos imaginar que era uma nova geração que estava ali. E mesmo assim, eles foram se levantar, foram ficar ali à beira do rio 3 dias. Não imaginavam como iria passar sobre aquele mar. Mas eles sabiam que alguma coisa Deus ia fazer. Ou seja, não se preocupe se quando chegar no meio de algo que você não sabe
como vai acontecer, para onde vai, como chegar, mas obedeça somente o comando de Deus, porque o restante Ele irá prover na sua vida. Não se pergunte, não murmure, não fique questionando, indagando a Deus, apenas faça. Apenas põe em prática o comando e a direção que Deus vai lhe dar. E eu creio que nesta noite o Senhor vai dar muitas direções e sonhos para cada um de nós, sobre aquilo que queremos vencer, sobre uma dificuldade que estamos enfrentando. Eu acredito que Deus nesta noite, Ele irá te dar instruções, irá te dar estratégias para você poder vencer a sua adversidade, ou então até mesmo lhe dar a resposta naquilo que você tanto procura. Uma resposta que você não sabe aonde encontrar, uma resposta sobre algo que você imagina ser impossível, incapaz de se resolver, de solucionar. Mas o Deus vivo irá lhe responder, o Deus vivo irá te guiar. E o texto continua falando: haja contudo distância entre vós e ela, como da medida de 2.000 côvados, e não vos achegueis a ele, para que não saibais o caminho pelos quais haveis de ir. Porquanto, por esse caminho nunca passaste antes. Ou seja, o povo estava ali andando em um lugar que eles nunca imaginaram passar. Estavam iam passar por dentro do rio. Mas como eles iriam passar por dentro do rio, eles não sabiam como eles iam fazer. Será que Deus iria levantar uma ponte do fundo do rio, fazer tipo uma passarela? Eles não sabiam como iria acontecer. Deus poderia ter feito algo mais simples. Por que não? Poderia, como tinha bastante gente, uma nação relativamente grande, ele poderia ali instruir o povo para fazer um barco. Por que não? Não era algo impossível de se fazer. Porque eu me lembro de um homem no livro de Gênesis, chamado Noé. Deus fala para Noé construir um barco. Noé sozinho começa a construir um barco. Não era um simples barco, um barco imenso, gigante, para colocar animais de cada espécie e casal de animais. Ou seja, o próprio Deus foi instruindo Noé de como fazer. Será que no tempo de Josué, seria algo difícil de se fazer? Não. Seria algo mais simples. Um grupo faz algo, outro grupo faz algo, outro grupo faz uma parte. Acredito que levaria menos de 2, 3 anos para se fazer um barco, para eles passarem. Mas aí é que está o grande milagre de Deus. É aí que está a graça disso tudo, do poder de Deus. A palavra diz o quê? Que a nossa fraqueza, o poder de Deus se aperfeiçoa. Ali era um empecilho, um problema para eles passarem. O que Deus vai fazer? Vai abrir o mar. Simplesmente. Assim que a presença de Deus toca no mar, assim que os levitas levam a arca da aliança, que entra no mar, o mar começa a se abrir. O mar começa a se levantar paredes. O mar começa a cada vez mais abrir o caminho para o povo passar. Ou seja, a presença do Senhor vai abrir muitos caminhos para nós podermos passar. Passar por lugares que nós não conhecemos. Deus vai nos levar a lugares que nós não conhecemos, para pessoas que não conhecemos, mas a vitória vai ser certa, porque quem mandou garante. Quem enviou garante para que você possa obter a vitória necessária para que o propósito de Deus possa se cumprir, a promessa dele em nossas vidas. Porque passar para a terra prometida era um processo de quê? De uma vitória. Era um processo de algo extraordinário da parte do Senhor, que Ele tinha prometido aos pais daquele povo. Tinha prometido para Abraão, prometeu para Isaac e prometeu também para Jacó, para entregar uma terra que emana leite e mel, independente dos inimigos, independente das adversidades que eles iriam ter que enfrentar, mas eles seriam vitoriosos,
porque Deus nunca virá voltar atrás de uma promessa que ele fez. A palavra diz o quê? Não sou filho do homem para que minta. Não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso falaria eu e não cumpriria? Deus é um Deus que ele confirma, ele é um Deus que ele garante, ele é um Deus de propósitos, Deus de promessas. Por mais que o ambiente que você esteja seja um ambiente que não leva a lugar nenhum, um ambiente sem saída, um ambiente sem escapatória, um ambiente que o inimigo fala que já acabou, que já deu para você, mas Deus sempre tem algo para fazer, para te tirar dessa situação, para poder dar vitória ao povo dele. E assim como ele deu vitória a Josué e o povo de Israel naquela época, assim ele quer dar vitória para nós. Mas depende também de nós fazermos a nossa parte. E é por isso que também vai chegar em um versículo bastante conhecido no nosso meio, que foi algo que o povo teve que pagar preço. O povo teve que fazer um sacrifício também para Deus. Teve que fazer um esforço para Deus, para que Deus pudesse também fazer algo por eles. Porque, como eu falei antes, da parte de Deus já é 100% Deus fazer. E da nossa parte, será que estamos fazendo também para Deus, como Deus tem feito para nós? Ou será que estamos deixando a desejar para com Todo-Poderoso? Cada um fala por si naquilo que está deixando a desejar. Eu falo por mim, eu particularmente tenho muita vontade de virar à noite orando. Tenho muita vontade. Mas nos primeiros meia hora, 20 minutos, eu pego no sono. Mas eu tenho vontade. Aí, toda vez que eu tento, eu durmo. Toda vez que eu tento, eu durmo. Mas quando é para a gente trabalhar, acordar cedo para ir trabalhar, não tem sono, não tem cansaço. Pega ônibus cheio para chegar no horário. Não quer chegar atrasado no trabalho. Mas e para com Deus? Será que tem essa mesma disponibilidade que nós temos para com o homem? Se a gente vai no fórum, a gente vai todo arrumado. Vai no cartório, a gente vai todo arrumado no horário. Se a gente vai no médico, é todo arrumadinho, impecável. Porque tem lugares que nós sabemos que não podemos entrar porque tem ordem, tem decência. Mas para o homem nós sempre fazemos sacrifícios. Para o homem nós sempre fazemos esforços. Para o homem nós sempre queremos fazer do melhor jeito. Mas para Deus nós queremos fazer tudo, como diz o ditado, a lá vão ter. Queremos fazer de qualquer jeito, achando que está tudo certo. Mas Deus é um Deus de ordem, um Deus de decência, um Deus de caráter. Mas também não vamos ser, assim, mão de ferro para tudo, porque Deus sabe que nós somos humanos, nós cansamos, não somos máquina. Então, temos que ter mais esforço da parte de Deus. O povo entendeu isso. O povo entendeu que se eles queriam herdar aquela terra que manda leite e mel, uma terra fértil, uma terra que tem tudo de bom para prosperar, eles sabiam que tinham que pagar preço. Vocês sabiam que no 80% dos prêmios Nobel, os ganhadores foram judeus? Uma terra pequenininha. O Brasil tem 250 milhões de habitantes. Quantos ganharam o prêmio Nobel? Quantos milhões de habitantes tem de Israel? Sei lá, 50 milhões de habitantes. Olha a terra que Deus deu para aquele povo. Uma terra pequenininha, em que juntou 6 nações para destruir Israel. Venceram as 5 de vez. Em 1987, se não me engano, pleno século XX, não foi algo do tempo só de Josué. Foi algo recente, pós a Segunda Guerra Mundial. Muitos de vocês eram até nascidos. E aquele povo pequeno ganhou de 6 nações de uma vez só. Era uma terra perfeita? Sim. Deus não cumpriu com a palavra dele? Sim. E o que falta em nós também? Pagar o preço que os pais deles pagaram.
pagar o preço que o povo de Israel antigo pagou para com Deus, para que Deus venha derramar as promessas dele em nossas vidas também. A maioria dos prêmios Nobel, quem ganhou foi judeu. Maiores ricos do mundo, a maioria é judeu. Os maiores milionários são judeus. E outros que não são judeus, que são milionários, são descendentes de judeus. Um povo de uma terra pequena. Nós, uma nação gigante, só a Bahia tem mais de 20 milhões de habitantes. Nós não prosperamos, temos uma terra boa, mas não sabemos aproveitar. Deixamos que a maldade do mundo adentrasse no nosso povo. E permitimos que isso acontecesse. E é por isso que Deus tem uma ira muito grande para aqueles que desobedecem à lei de Deus. E por isso que Deus cumpriu para o povo de Israel, porque eles pagaram preço. Olha o que o versículo 5 vai falar sobre o que Josué vai falar para o povo. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vocês. Santificai-vos, porque amanhã Deus fará maravilhas no meio de vós. Imagine. Todo o povo, toda uma nação inteirinha andando no padrão de Deus. Não é do padrão do homem. Uma nação inteirinha andando no padrão que Deus queria. Uma nação que estava ali buscando a perfeição 100%. Uma nação que estava ali procurando ter o caráter de Cristo 100%. Uma nação que estava ali querendo ter os princípios do Senhor 100%. E olha que era o Antigo Testamento. E mesmo assim, as pessoas pecavam, sabendo que era errado, mas pecavam. Mas como Josué falou, quando Josué falou, santificai-vos, porque amanhã o Senhor irá fazer grandes maravilhas no meio deles, eles rapidamente entenderam o comando de Deus. Eles rapidamente assimilaram o que Deus queria que eles fizessem para obter vitória. Então, será que Deus tem falado com nós o que é necessário fazermos para obter vitória? Ou, como diz o ditado, estamos dando uma de João sem braço? Deus fala que não é para fazer isso, Deus fala que não é para tocar aqui, ó. Aí a gente vai lá e toca. Aí toca. Vai de novo. E de novo. Aí como é que Deus vai fazer com que você tenha vitória se você está persistindo no erro constantemente? Constantemente Deus tem repreendido nós e nós persistimos no erro, nós persistimos na falha. Constantemente Deus fala que não é para nós fazer algo e nós continuamos fazendo. Coisas para que nós venhamos refletir e analisarmos do que nós precisamos melhorar em nossas vidas. Precisamos entender o que nós precisamos deixar, aquilo que não está agradando ao sumo sacerdote chamado Jesus Cristo. Jesus quer fazer grandes coisas em nossas vidas. Jesus quer abrir portas onde não existem portas. Jesus quer fechar aquela porta que para nós parece ser bom, mas é ruim. Jesus quer nos livrar de laços. Jesus quer nos livrar de nossos inimigos. Mas para isso nós precisamos andar no padrão que Jesus quer que nós venhamos andar. Mais uma vez a irmã falou algo muito bom. Confundidos e envergonhados serão vossos inimigos. Muito boa essa passagem que ela trouxe nesta noite. E é isso que Jesus quer fazer em nossas vidas. Assim como ele fez no passado, Jesus quer fazer também no século 21, no ano de 2026, 2027, 2028. Mas nós devemos fazer também a nossa parte para com Cristo. Jesus foi um homem 100% perfeito, um homem sem falha alguma, um homem sem erro algum. Mesmo assim, quando ele foi pego pelos romanos, que Pedro cortou a orelha do soldado, Jesus vira para Pedro e fala: olha, Pedro, não faça isso.
Quem lança a mão na espada, a espada será ferido. Se eu quisesse, eu pediria a meu pai 12 legiões de anjos para descer nesse momento. Segundo dizem, uma legião tem 6 mil anjos. 6 vezes 12 daria 72 mil anjos. Tudo isso para proteger um servo fiel. Tudo isso, o pai estaria disposto a aceitar a oração do filho, porque Jesus foi fiel até o fim ao pai. Certa feita, chegou um jovem para Jesus e falou: Jesus, sei que o Senhor é bom. Sei que o Senhor é bom. Na hora, Jesus respondeu: bom é meu pai. Na hora. Porque ele sabia que a glória é do Pai. Ele fazia a vontade do Pai. Ele sabia o que estava fazendo naquele momento. Ou seja, Jesus andou 100% do padrão que o Pai queria. Jesus andou 100% determinado no que o Pai queria fazer, no propósito dele. Qual é o propósito que Deus tem em nossas vidas se nós precisamos andar 100% para com Ele? Cada um de nós que está aqui nesta noite tem um propósito específico, escolhido pelo Pai. O próprio Deus que determinou para nós um propósito específico. O que nós precisamos fazer para com Deus, para que as promessas de Deus venham resplandecer cada vez mais em nossas vidas. O que é que nós precisamos deixar da velha criatura para que Deus venha fazer grandes coisas? Porque Josué deixou bem claro que santificai-vos, pois o Senhor irá fazer grandes coisas amanhã. Ou seja, andem perfeitos, que o Senhor irá fazer grandes coisas em nossas vidas. Andem sem erro algum, que Deus irá fazer grandes coisas em nossas vidas. Seja um cristão melhor, que Deus irá fazer grandes coisas na vida de cada um de nós nesta noite. Eu creio e tomo posse de grandes coisas que Deus tem para fazer na vida de cada um de nós, grandes vitórias Deus tem para dar para nós nesta noite. Assim como Deus deu aquele povo naquela época. E olhe que foi um povo que, se você pegar do livro de Juízes para frente, foi um povo muito rebelde. Ezequiel chega a chamar o povo de povo rebelde, povo desobediente, povo que sabia o que era errado e o que era certo, e mesmo assim escolhia praticar. E olha que naquela época era o Antigo Testamento, que basicamente era pecou, morreu. Pecou, morreu. Não tinha duas conversas. Não tinha conversa. Se pecasse, iria sofrer as consequências severas. A punição antigamente era muito severa. O povo sabia que era errado adorar outros deuses, mas o povo, mesmo assim, adorava outros deuses. Mas a bondade e o amor de Deus é algo que nós nunca vamos compreender em nossas vidas. Jamais iremos compreender o amor que Deus tem para conosco. Nunca. Mesmo o povo adorando outros deuses, com idolatria, feitiçaria, aquelas coisas todas que nós conhecemos e já sabemos, tantas coisas que Deus sempre repudiava, que Deus sempre abominava. Mesmo assim, o Senhor levantava outra nação para lutar com aquele povo, mas tinha um grupo de pessoas que clamava a Deus, tinha um grupo de pessoas, de servos e servas que clamavam ao Senhor, um grupo de servos que se santificava para Deus, para que Deus possa adentrar com misericórdia. E Deus entrava com misericórdia, adentrava naquela situação e livrava o povo da morte, livrava o povo da destruição. Nós nunca iremos entender o amor de Deus. Ou seja, o povo se santificava. Um grupo de pessoas se santificava, andava no padrão de Deus, para que Deus pudesse ter de misericórdia e salvar. Não é à toa, nós conhecemos a história de Gideão. A Bíblia fala que o povo fez
o que era mal aos olhos de Deus. Mas ali tinha um homem que Deus enviou o anjo. O anjo falou para Gideão: homem valoroso, vai nessa tua força. Se o anjo chegou ao ponto de chamar Gideão de homem valoroso, é porque Gideão tinha um coração voltado para Deus. Tinha um coração que ainda queria fazer as coisas do Senhor. Tinha um coração que estava voltado para a vontade do Senhor. Um homem que estava ali procurando a santificação, andar em perfeição para com o Pai, para que o Pai pudesse adentrar naquela situação. E a Bíblia fala que, para resumir, o povo de Israel, mesmo em menor quantidade, venceu uma grande nação. Mas isso se foi possível por quê? Porque Gideão, ele ouviu os comandos do Senhor. Olha, Gideão, tem gente demais aqui. Não quero. Tira esse povo aí. Gideão foi lá e tirou. Gideão chegou para o povo e falou: olha, quem está com medo, quem não quer ir, pode ir para casa. O povo foi para casa. Ficou uma quantidade. Se eu não me engano, ficou 24 mil, se não me falha a memória. O Senhor chegou para Gideão de novo: Gideão, tem muita gente ainda, não quero. Não quero, tem muita gente. E aí, o Senhor mandou Gideão fazer um teste com o povo, ir no beber água na beira do rio, e aí ele classificou aqueles que poderiam ir e eliminou os que não foram. Quando tirou, sobrou 300. Apenas 300 contra um povo que era multidão como areia na praia. Imagina. Mas isso só foi possível por causa de quê? Gideão, ele era um homem que estava tão nos padrões de Deus, que ele ouvia a voz de Deus. Gideão, ele estava tão voltado para Deus, que ouvia os comandos do Senhor. Então, quando nós estivermos ali 100% focado em Cristo, quando nós estivermos ali 100% alicerçados no Senhor, iremos ouvir a voz do Senhor clara em nossos ouvidos, como se estivesse conversando com nossos familiares, que nós ouvimos claramente, quando nós estivermos ouvindo ali nosso amigo e tal. Assim o Senhor quer fazer conosco. Jesus é o nosso melhor amigo, e como melhor amigo, ele quer dar os melhores conselhos para nós, assim como foi com Gideão, assim como foi com Josué, assim como foi com Moisés, assim como foi com Daniel, assim como ele foi com Paulo, como foi com Neemias, como foi com outros e outros naquela época. Assim como ele foi com eles, esses homens que andaram no padrão do Senhor, que andaram ali como Deus queria que eles andassem. Deus falava, e eles ouviam nos seus ouvidos, no seu coração, na sua mente. E ali a Bíblia relata que com apenas 300 homens, apenas 300, Israel venceu a batalha. Uma batalha que parecia impossível, improvável. Que muitos diriam que era impossível ganhar. Os midianitas olhavam e falavam: é impossível nós vencermos. Confundidos e envergonhados serão vossos inimigos. Assim como foi naquela época, ainda continuará para sempre, até que o Senhor venha. E falou Josué aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca do concerto e passai adiante deste povo. Levantaram, pois, a arca do concerto e foram andando diante do povo. E o Senhor disse a Josué: este dia começarei a engrandecer perante os olhos de todo o Israel, para que saibam que, assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Muitas pessoas poderiam até não levar fé em Josué. Jesus é onisciente, onipotente, onipresente. Jesus sonda o coração e a mente do homem. Muitas pessoas estavam ali com Josué, mas não estavam 100%, como estava com Moisés. Com Moisés, o que Moisés mandasse eles fazer, eles iriam fazer.
Se Moisés mandasse, tem que fazer isso aqui, eles iam fazer. Tem que fazer assim, assim, assim. Moisés falava, o povo fazia, porque sabia que o Senhor estava com Moisés. Mas Josué estava chegando ali agora, aquela forma tímida e tal, um homem que era só auxiliar de Moisés, né, que lutava ali por Moisés, aquela coisa toda. Muitos não criam, não acreditavam em Moisés e em Josué, mas o Senhor acreditava. Então o Senhor acredita em você, naquilo que Ele colocou nas suas mãos. Muitas pessoas podem até não acreditar. Muitas pessoas possam olhar para você e falar: esse daqui não tem como. Esse daqui é esse que vai pregar? É Gilson que vai louvar? Não. Gilson? Não. Mas o Senhor acredita em cada um de nós. É o pastor Lúcio que vai pregar? Mas Deus acredita. A irmã Neide que vai louvar? Não, nunca vi ela louvando, mas Deus acredita em você. Muitos não podem acreditar, mas Deus acredita em você. Naquilo que Deus confiou em você, Deus acredita. Eu vi um pregador chamado Jonathan Carlos, e ele falava que quando ele era mais novo, que as igrejas convidavam ele para pregar. Quando ele falando, em um relato, ele falando num podcast, que ficavam com a placa com o nome dele, né? Aí ele se apresentava: oi, tudo bom? Meu nome é Jonathan Carlos e tal, vou pregar na igreja tal, tal, tal. A pessoa ligou para o pastor: pastor, tem um escurinho aqui com a cara de derrotado, é esse aqui que vai pregar? De derrotado. Tem um escurinho aqui com a cara de derrotado, é esse aqui que vai pregar? Como é que pode? Cristão querendo derrubar outro cristão. Como é que pode? Como o pastor fala, o exército que mata mais seus soldados são os cristãos. Mas mesmo assim ele não parou. E ele prega em várias igrejas, Brasil afora. Prega o evangelho como deve ser pregado, da maneira que é pregada. E ele não parou. Então não pare. Mesmo que as pessoas falem que está com você, que não sei o que, aquela coisa toda, mas não está 100%, não pare. Porque Deus irá começar a lhe engrandecer. Assim como ele engrandeceu Moisés, Josué engrandeceu Moisés também. Deus irá começar a te levar a lugares que vocês nunca passaram, como o povo de Israel andou em lugares que nunca caminhou. E ali Deus fez grandes coisas com Josué. E o Senhor disse a Josué: este dia começarei a engrandecer perante os olhos de todo o Israel, para que saibam que, assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Porque quando Deus escolhe, Ele não erra na escolha dele. Nós, como seres humanos, escolhemos errado, faz parte, errando e aprendendo. Mas Deus não errou quando te escolheu. Deus sabia exatamente aquilo que você irá fazer. Mesmo que você falhe algumas vezes, mas você sempre está disposto a continuar. Mesmo você errando, falhando, mas você tem que continuar. Porque a obra do Senhor é muito grande em nossas vidas. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levem a arca do concerto, dizendo: quando vierdes até a borda da água do Jordão, parareis no Jordão. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e todos lançarão diante de vós os cananeus, os heteus, e os heveus, os fariseus, e os gigazeus, e os amorreus, e os jebuseus. Eis que a arca do concerto do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, de cada tribo, um homem. Ou seja, o Senhor estava dando um comando claro para o povo tomar naquele momento. Olha, chega todos para cá e vem ouvir o que o Senhor tem para falar. Quando os sacerdotes começarem a andar, vocês têm que tomar uma certa distância.
Os sacerdotes vão na frente, segurando a arca, o concerto, com a arca da aliança, e vocês só vão esperar o mar abrir. Quando o mar abrir, vocês irão passar. E o Senhor escolheu 12 pessoas para pegar algumas pedras naquele momento. Mas vocês já se perguntaram por quê? É algo curioso, mas tudo aquilo ali tinha um significado para com Deus. Deus sempre para mostrar para as gerações futuras que é verdade, que o Deus vivo abriu o mar para aquelas pessoas passar aqui as 12 pedras e mostrar. Naquele grande dia, falar, olha, vocês não acreditaram na Bíblia Sagrada, vocês acharam que era um conto de fadas, vocês acharam que era tudo loucura, tudo ilusão. Aqui, ó, meu povo, aqui, ó, pegando as pedras do Jordão aqui. Aqui, ó, cada um dos meus servos pegando as pedras, testemunho, para testificar aquilo que Deus fez. Então, quando a gente atravessar algo que para nós é improvável, Deus irá fazer com que nós dê testemunho daquilo que nós vivenciamos, daquilo que nós enfrentamos, para mostrar para aquelas pessoas que Deus é em nossas vidas, mostrar aos incrédulos que Deus ainda opera milagres e prodígios no século 21, para mostrar para os coração duro que sim, Deus é um Deus vivo, um Deus vivíssimo, um Deus que vive e reina eternamente. No versículo 14, e aconteceu o quê? Partindo o povo de suas tendas para passar o Jordão, levaram os sacerdotes a arca do concerto diante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, os pés dos sacerdotes que levaram a arca se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre as suas ribanceiras em todos os dias da cega. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão, muito longe da cidade de Adã, que está da banda de Sartã, e as que desciam ao mar da Campina, que é o mar salgado. Faltavam de todos e separaram-se. Então passou o povo defronte de Jericó. Ou seja, todo o povo passou ali na frente de Jericó. Imagina o povo de Jericó vendo aquela cena, aquele momento, duas muralhas gigantes se levantando na frente deles. Imagine aí o que o povo pode ter imaginado naquele momento. Tanto é que quando Josué envia 2 espias para Jericó, e uma mulher chamada Raabe encontra e dá abrigo àqueles homens, ela relata, o próprio texto diz, se não me engano, em Josué no capítulo 2, ela própria relata ali que o povo ficou em pânico. Uma cidade que era praticamente indestrutível. Uma cidade impenetrável. Uma cidade que ninguém conseguiu adentrar. E ela fala, olha, vocês deixaram o povo aqui morrendo de medo, apavorados, estão todos apavorados, o coração do povo está triste, abatido, cabisbaixo, porque nós ficamos sabendo o que vocês fizeram a Seom e a Gog, Deus dos amorreus, rei dos amorreus. Nós soubemos que vocês fizeram, nós soubemos que o Deus de vocês levantou as águas do Mar Vermelho para vocês poderem atravessar, e nisso o povo está amedrontado, o povo está apavorado por tudo que o Deus de vocês tem feito em suas vidas. Nossos inimigos têm que ter medo. O diabo tem que ver o cristão e tem que ficar apavorado. Os homens perversos e malignos têm que ver um cristão,
pensar 50 mil vezes antes de encostar o dedo num cristão. Um assaltante tem que pensar 1000 vezes antes de assaltar um cristão. Porque ele tem que olhar para nós e ver como se estivesse vendo Jesus Cristo ali na frente deles. Tem que pensar 1000 vezes antes de tocar no cristão. Os nossos inimigos têm que pensar 1001 vezes antes de tocar em nós. Tem que ter medo do Deus que nós servimos, daquelas consequências que podem acarretar para a vida deles, mexendo com um servo e uma serva do Senhor Jesus. Não é à toa que um homem chamado Paulo, quando ainda se chamava Saulo, perseguia a igreja, perseguia os cristãos. E aí ele pega uma carta com os principais sacerdotes da época para ir até Jerusalém caçar os cristãos, os judeus. E aí, quando ele vai com o pessoal dele para Jerusalém, se eu não me engano, ali passando pelo caminho de Damasco, surge uma grande luz na frente dele e uma voz falando diretamente para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Por que está me perseguindo, Saulo? O próprio Jesus falando com Saulo naquela época, naquele momento. Então, nossos inimigos, as pessoas que perseguem os cristãos, têm que pensar 2 vezes. Tem que pensar, porque nós servimos a um Deus que faz muitas coisas e um Deus que ainda mata nos dias de hoje. Muitas pessoas acreditam no errado, mas tem 2 lados. Fala que Deus é amor, sim, Deus é amor, mas também Deus é justiça e fogo consumidor. Então, são 2 lados da moeda. Há uma faca de 2 gumes. É um Deus que ele trata a pessoa com amor quando tem que tratar com amor, mas também é um Deus que trata com justiça quando tem que tratar com justiça. Então, o bom disso tudo, de Deus, é que quando chegar naquele grande dia, como já falei, não vai ter o milionário, não vai ter um homem mais perigoso da face da terra, que mete medo. Quando chegar diante de Deus, acabou tudo. E aí? E aí? Não vai ter essas pessoas milionárias que fazem um monte de atrocidades com a sociedade, com o povo. Quando estiver ali diante de Deus, diante do tribunal, não vai ter dinheiro certo que pague todas as maldades que eles fizeram com o povo. Nem os maiores ditadores não vai comprar a salvação deles. Porque o justo juiz já está pronto para julgar. O justo juiz, ele deu tempo. Está dando tempo para as pessoas se arrependerem. Mas, quando chegar naquele dia, vai ser sem misericórdia. Então, um Deus que é de amor, quando tem que ser amor. E de justiça, quando tem que ser de justiça. Para encerrarmos, versículo 17, que diz assim: porém, os sacerdotes que levavam a arca do concerto do Senhor pararam firmes em seco, no meio do Jordão, e todo Israel passou em seco, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Passou em seco, sem molhar os pés, sem molhar as roupas. Esse é o tamanho do Deus que eu e você serve. Um Deus atemporal. Um Deus que não está dentro do tempo, e não está dentro do espaço, e não está dentro da matéria. Um Deus antes de tudo existir, ele já existia. Um Deus que criou todo o universo, os planetas, tudo. Um Deus que faz grandes coisas no dia de hoje. E ele quer fazer grandes coisas. Mas depende de nós também darmos o primeiro passo. Depende de nós fazermos a nossa parte. Como fez Josué e todo o povo. O povo se preparou, o povo se uniu, o povo se santificou, o povo seguiu as ordens
os comandos do Todo-Poderoso, seguiu os comandos do Criador para que pudesse obter vitória. E Deus quer que nós venhamos obter vitória também. Deus quer nos fazer próspero. Ou você acha que Deus está se agradando do povo dele só passar por luta, luta, luta? Você acha que Deus está feliz com isso? Claro que não. Como foi os últimos dias de Davi? Cheio de dinheiro, bem de vida, em saúde. Morreu de velhice. Não morreu de guerra, nem nada. Morreu de velhice. É isso que Deus quer fazer em nossas vidas. Então não é à toa que é considerado segundo o coração de Deus. Deus quer fazer em nossas vidas. Deus quer fazer grandes coisas em nossas vidas nos dias de hoje. Mas depende de cada um de nós fazermos a nossa parte. Como eu falei, a terra que Deus deu ao povo, cumpriu a promessa, é tão boa que a maioria, 70%, 80% dos prêmios Nobel, quem ganhou foi o povo judeu. E outros foi americano, inglês, por aí vai. Mas a maioria, pode pesquisar, a maioria foi judeu. A maioria foi judeu. Não é à toa que as grandes invenções foram no povo judeu. Não foi à toa que Hitler perseguiu os judeus, porque eram pessoas que tinham boas condições. Então Deus ama aquele povo. Deus gosta daquele povo e Deus mantém a promessa para aquele povo, porque ele já tinha falado aos pais daquele povo no passado. E Deus não se arrepende das promessas que ele fez até o presente momento e nunca, jamais. Porque o mesmo Deus de antes é o de hoje e é eternamente. Eu agradeço a minha riquíssima oportunidade.